Buenos días, esta é a nossa classe de espanhol de hoje. Vamos a empezar. Repasso da colocação prenominal. Como é um assunto que nós vimos no ano passado, no 8º ano, vamos dar uma relembradazinha de que pronomes nós estamos falando. Yo, me, tu, vos, te, ele, ele, usted, la, lo, le, si, nosotros, nós, vosotros, vós, ellos, ellas y ustedes, las, los, les y si. En español, los pronombres reflexivos y complementos siempre se colocan antes de los verbos conjugados, que são pronomes reflexivos. Se usam em frases em que o sujeito realiza e recebe a ação expressada pelo verbo, esse sujeito vai ser o antecedente do pronome reflexivo. Como eu disse, é um assunto que nós estudamos no ano passado, por isso vamos ter uma atençãozinha maior para relembrar, né? E o complemento são aqueles que exercem função sintática, né? Objeto direto ou objeto indireto. Vamos lá para o exemplo nas frases. Então, sempre que esse verbo estiver conjugado, nós vamos colocar sempre o pronome complemento ou reflexivo antes do verbo. Então, ducho. Então, coloco o pronome reflexivo antes do verbo. Passa, coloquei o pronome complemento antes do verbo. Siempre me ducho por la mañana. El ónibus escolar nos pasa a buscar a las 7:30. Pablo se despierta a las 6:30. A vosotros interesa saber las actualidades. Nos arreglamos para la boda de Maria em minha casa. Então vamos colocar sempre quando o verbo estiver conjugado, nós vamos colocar o pronome complemento antes do verbo. Então nos exemplos aqui, ó, ducho, passa, despierta, interessa, arreglamos, sempre vindo antes do verbo. Sin embargo, los verbos en infinitivo siempre levan el pronombre después. Verbos no infinitivo são os verbos sem conjugar, aqueles verbos que estão sem conjugar. A mim me gusta ducharme por la mañana. Preste atenção. Não vai ter o auxílio do hífen aqui não. O pronome, quando o verbo está sem conjugar no infinitivo, ele vai ser juntar ao verbo. Ele vai ser juntar o verbo. Ducharme. O livro é muito interessante. Leerlo. Junto ao verbo. Me ha hecho muy bien. Então, nesses dois casos aqui, ó, nós colocamos sempre depois do verbo, mas junto ao verbo. Ducharme, leerlo. Já aqui nesses casos, ó, quero pedir-te um favor, quero quedar-me aqui, ó. Quando eles tiverem o auxílio de um verbo auxiliar aqui, ó, quando tiver um verbo auxiliar na frase, e esse verbozinho aqui, ó, quero, está conjugado também, ó, nós podemos fazer de duas formas, ó. Quero pedir-te um favor. Eu também posso colocar o pronome, ó, antes aqui do verbo. Te quero pedir um favor. E aqui, ó, me quero quedar aqui. Então, nesses dois casos, como tá, é uma perifrase, né, que tem um verbo auxiliar aqui, ó, no caso, querer, conjugado quero, nós podemos colocar antes do verbo conjugado, que é o caso é um verbo auxiliar, ou podemos colocar no verbo no infinitivo, junto ao verbo no infinitivo. Então, pode vir antes do verbo conjugado, ou no caso aqui, vir depois do verbo no infinitivo. Te quero pedir um favor, ou quero pedir-te um favor. Me quero quedar aqui, ou quero quedar-me aqui. E quando for antes dos verbos no gerúndio, nós colocamos também sempre depois dos verbos no gerúndio. Lembra lá das regrazinhas do gerúndio? Ó, todo verbo terminado em ar, nós colocamos ando, né, ó, terminado em er, em ir, iendo. E quando aquele verbo termina em er e em ir, que vem outra vogal antes, nós colocamos iendo, só que com um y. Então vamos lá, ó. Duchando, que é o verbo no gerúndio. Llamando,
vendiendo, leyendo. Então são verbos que estão no gerúndio. Então nós vamos acrescentar o pronome reflexivo ou complemento depois do verbo junto a ele. Duchándome por la mañana, empiezo el día más dispuesto. Llamándome por teléfono toda hora, no me deja estudiar tranquila. Estoy vendiéndolas. Estás leyéndolos aqui. Então nós vamos sempre, e lembra de uma coisa, quando nós vamos colocar o pronome complemento nos verbos no gerúndio, esse verbo vai ficar acentuado agora, porque ele é uma esdrúxula, né, no português proparoxítona, onde todas são acentuadas. Então a gente tem que colocar o acento nesses verbos também. Então vamos lá, verbos no gerúndio, nós vamos juntar o pronome complemento ao verbo, vindo sempre depois. E no imperativo, que é um assunto que nós estudamos no mês passado, né? No mês passado não, desculpa, em fevereiro, né? Que já tem um tempinho. Nós vamos também colocar após o verbo. Ponte la jaqueta roja, hazla en clase, estudia-las ahora, banhar-te deprisa para não desperdiçar el agua. Então, quando os verbos estiverem no imperativo, também colocamos depois do verbo e junto a ele. Según las reglas anteriores, en las perifrases verbales, los pronombres se pueden colocar antes de los verbos conjugados o después de los verbos en infinitivo o gerúndio, pero nunca entre ambos. Seguindo as regras anteriores, nas perifrases verbais, os pronomes se pode colocar antes do verbo conjugado ou depois dos verbos no infinitivo ou no gerúndio. Vamos lá para a frase. Já es quase hora de salir. Debo cambiar-me de roupa. Então aqui, eu coloquei junto ao verbo no infinitivo, ou eu colocaria aqui antes do verbo conjugado. Me debo cambiar de roupa. Então o verbo no infinitivo aqui e o verbo conjugado. Então eu posso colocar o pronome depois do verbo no infinitivo junto a ele, ou posso colocar o pronome antes do verbo conjugado. Debo cambiar-me de roupa, me debo cambiar de roupa. Paco está buscando su cuaderno. Paco está buscándolo. Colocamos antes do verbo no gerúndio, depois do verbo no gerúndio, desculpa. Ou podemos colocar antes do verbo conjugado. Pablo lo está buscando. Esse lo aqui está substituindo o quê? Quaderno. Né? Então, Paco está buscándolo, Paco lo está buscando. Exemplos. Esse exemplo aqui é da questão 12, viu? Para vocês verem uma ideiazinha de como fazer. Já foi falado aqui. Los jóvenes están se preparando para los exámenes. Então, nós temos aqui uma frase que ela está no gerúndio. Preparando. Essa frase está no gerúndio. Então nós podemos fazer de duas formas, né? Os jovens estão preparando-se, porque aqui é um pronome reflexivo. Então está vindo aqui, depois do gerúndio, nós colocamos junto ao verbo o pronome reflexivo sim, Os jovens estão preparando-se para os exames. Ou podemos colocar ele antes do verbo conjugado, que é o verbo auxiliar aqui no caso, que é están. Los jóvenes se están preparando para los exames. Hasta luego, espero que tenham aprendido, né? Queda em casa. Qualquer dúvida, pergunta.